Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa reunião deste Executivo, reunião ordinária. Costuma ser, como sabem, à sexta-feira, mas por questões óbvias e convenientes processuais, alterámos para esta segunda-feira, dia 4 de dezembro. Nestes termos, período antes da ordem do dia, há uma questão que os vereadores queiram colocar, ou podemos entrar no período da ordem do dia? Gostava de colocar, Sr. Presidente. Sim. É relativamente, portanto, ainda falamos nesta altura, falamos sempre de incêndios florestais e iremos continuar a falar durante muitas vezes. É saber se há algum avanço, designadamente em relação ao prometido banco de madeiras, de recolha de madeiras, Sim, da parte do Governo, e se, de facto, tem conhecimento que há proprietários que estão já a retirar as suas madeiras sem grandes precauções. É verdade que ainda não choveu muito, mas se a queda pluviométrica tivesse sido mais elevada, com toda a certeza que já teríamos rasgos, se calhar, irreversíveis nas nossas montanhas, nos nossos caminhos e nos aceios, até nos estradões. sim, sim. Outra questão prende-se com a questão da reconstrução que se pretende que seja feita o mais rápido possível. Mas rapidez também não significa que sejam as coisas feitas sem regras. E consta-se que começam a aparecer por aí algumas reconstruções sem qualquer qualidade estética, ferindo inclusivamente o meio ambiente, portanto, estamos a falar de sensibilidade visual, e era saber se efetivamente tem conhecimento disto, se tem feito acompanhamento e se pretende tomar algumas medidas em relação a isto. Muito bem. Relativamente à primeira questão dos incêndios florestais e o Parque de Madeiras, desde a primeira reunião que se verificou na região, neste caso no âmbito da Cimivisão Lafões, com o Sr. Estado das Florestas, 2 ou 3 pontos que lhe apresentei como cruciais para a questão imediata no âmbito da floresta. Precisamente a questão de criar parques de madeira, que no meu entender deviam ser idênticos ao que foi o que aconteceu nos incêndios do interior, neste caso da zona de Castelo Branco, em 2003, em que foram, como sabem, um fogo extremamente destrutivo naquela região, em 2003, e o que se verificou foi o parque de madeiras criados, vários parques de madeiras criados, e o preço assegurado pelo Estado, ou seja, a compra da madeira. E era um modelo idêntico que preconizava ou que defendia para a nossa região e para o nosso Conselho em particular. Depois desta mesma reunião que aconteceu no mês passado, naturalmente, posso-lhe precisar até o dia em que tive essa mesma reunião, no dia 24 de outubro, além da questão do Parque das Madeiras e do corte e a preocupação sobre a forma de utilização da extração da madeira, corte, rechega e chegar ao arvoredo queimado, que deveria de haver um controlo. À data disponibilizei e também fiz das minhas palavras dos meus colegas, porque subscreveram a tese, que seria os serviços municipais a poderem apoiar o controlo da metodologia a utilizar no abate da madeira, ou seja, não utilizar lâminas, zonas de grande declive, poder haver, com as chuvas, como dizem bem, poder haver uma destruição ainda mais significativa dos solos, porque está tudo em cinzas, e portanto houve aqui uma série de propostas para evitar a erosão, a destruição a jusante dos terrenos agrícolas e das linhas de água e dos rios. E portanto, passado estas semanas, e como foi destruída mais de 80% da nossa floresta, e já se verifica a extração de madeira, conforme é natural, o que está previsto e que está em cima da mesa, foi nos últimos dias, também diligências que encetámos, vão ser criados parques de madeira. Agora, criar parques de madeira é fácil. A questão é saber quem é que os gera, como é que eles vão ser geridos, como é que vai ser devidamente compensado e o preço da madeira ao produtor, e quem é que faz este controlo, e se aquilo que possa ser alguma compensação por tonelada ao produtor, como é que isso lhe vai chegar? Quem é que afere isso? Quem é que controla isso? Qual é a pesagem que sai de cada um dos produtores?
como sabemos, em pequenas quantidades, muitas das vezes num carregamento vêm vários produtores. Portanto, é este processo que nos falta ainda saber. Agora, o que é certo é que Vouzela referenciou a possibilidade de criar 1 ou 2 parques. Um parque poderá albergar 100 mil, 150 mil toneladas de madeira, 200 mil na melhor das hipóteses. Nós preferimos e temos uma visão que, apesar de ter custos associados, de ter que ter rega permanente, estamos a falar sempre de madeira de pinho, durante alguns meses, até que haja escoamento do mercado. Como sabem, boa parte das empresas até transformadoras na região arderam. Uma empresa em Oliveira do Hospital, neste caso aqui a Sonai, na região, aqui a madeiras tratadas na zona industrial de Oliveira Frades. Portanto, houve uma destruição, inclusive das empresas que absorviam e as sarrações, que absorviam esta matéria-prima. E, portanto, os parques são muito importantes. Agora, há aqui muitas coisas que têm de ser esclarecidas e a nossa preocupação foi sempre como garantir que o proprietário florestal, com a redução brutal que se está a verificar do preço da madeira no produtor, porque há encharcamento do mercado, logo o preço baixa. E se há aqui uma compensação que defendemos que haja, como é que ela chega de forma justa ao proprietário e ao produtor florestal? Essa é a primeira questão. Depois, como é que vai ser o parqueamento da madeira? Já sabemos que estes parques, à partida, serão controlados pelos municípios, controlados na infraestrutura. É preciso garantir água, é preciso garantir área de boa acessibilidade e, portanto, é isso que nós estamos também a trabalhar, e esta semana terei a versão final, digamos assim, do modelo, e também temos contribuído. Posso-vos dizer que nesta mesma reunião propus que houvesse, aliás o Sr. Vereador já tem conhecimento desta informação, que houvesse um regime transitório para a lei que vai vigorar no início do ano da reforma florestal, houvesse um regime transitório face a esta calamidade, em que não fosse permitida a alteração do uso do solo. Porquê? Porque ainda estamos a agravar mais para o futuro aquilo que é a gestão do território e o ordenamento que se ambiciona. E, portanto, essa medida foi aprovada em Conselho de Ministros e está em vigor há 15 dias, se não estou em erro, há quase há 15 dias. Portanto, é uma medida importante, uma medida de cautela sobre aquilo que vai ser feito no futuro, que isto nos vai permitir, e esperamos também seja para breve, a revisão do PROF, o Plano Regional de Ordenamento Florestal, e medidas de ordenamento e garantia de segurança no futuro às nossas aldeias e ao território. Porque se assim não for, como temos dito e falado, é que daqui a meia dúzia de anos, se nada for feito ou se deixar isto em roda livre, peço desculpa à expressão, pode haver algo parecido àquilo que se verificou nos incêndios do dia 15 de outubro, no nosso Conselho e na região. E, portanto, dizer que os parques de madeira estão em cima da mesa, há aqui questões de fundo que ainda nos preocupam, e essa sim, de base, que é armazenar em condições, técnicas sabemos-las, temos que garantir essas condições, e por sua vez, como é que as compensações que se pensam que possam vir a existir para o produtor, como é que elas chegam de uma forma justa, correta, que não é fácil. E para o efeito, estes parques terão que ter uma balança para poder pesar, mas a questão é, está correto ter uma balança para pesar, isso aí é o AIO dos parques de madeira. A questão é como é que, até chegar aí a madeira, como é que se vai aferir e controlar que cada um dos proprietários teve a pesagem de X madeira para faxina, X madeira para sarração, outra pastilha. Portanto, é isso que tem que se aferir, porque depois poderá e vai haver, e é essa a intenção, a ideia, de que haja uma compensação direta ao produtor e ao proprietário florestal. Mas durante esta semana vou estar novamente com o Sr. Secretário de Estado das Florestas e procurarei esclarecer todos estes aspectos, e se alguns deles ainda não estiverem fechados, vou procurar dar também o meu contributo e a minha opinião sobre aquilo que se pode e deve fazer a bem do produtor florestal em particular, porque de facto foi quem teve a grande penalização, não só dos incêndios, mas sobretudo agora da obrigação imediata de ter que tirar a madeira de pinho, que é isso que estamos a falar nos próximos meses. E deixo aqui um alerta, mais uma vez, que a madeira de eucalipto e a madeira de carvalho em particular, que há muita para ardida também na nossa região, dever-se-á aguardar pelo final da próxima primavera.
porque não há perda substancial desse material lenhoso, e muita dessa madeira, ou alguma em particular das folhosas, podem ainda estar em condições de, podem não ter ardido na totalidade e podem recuperar. Se não recuperar, o mercado, no caso, por exemplo, da celulose, absorve ao mesmo preço ou com muito pouca variação. Porquê? Porque há escoamento direto desse material lenhoso. E, aliás, até lá também a casca tem que sair, porque madeira queimada não pode ir com casca queimada para a celulose, tem que ser descascado. Se permitisse só uma nota relativamente às folhosas. Primeiro dizer-lhe que assino por baixo em relação à necessidade de se esperar que no final da próxima primavera, em relação às duas espécies que falou, e não só, em relação aos salgueiros, em relação aos amieiros, que são tudo árvores que têm, aliás, uma capacidade de resistência e de regeneração muito grande. Não obstante, a questão dos preços, e se calhar seria bom que essa mensagem passasse, a questão dos preços poderá até, se cumprirem as leis de mercado também aqui, poderá até ser agradável, no sentido em que se há de facto um superávit de madeiras nesta altura, portanto fica tudo encharcado de madeiras, é muito provável que o mercado dentro de 2 ou 3 anos procure madeira. Certo. E essa madeira que já está lavada, e a madeira de carvalho, aguenta-se por muitos anos, portanto o apelo também iria nesse sentido, era que efetivamente se mantivesse o mais possível a madeira de carvalho, subscrevendo as suas palavras, e a madeira de eucalipto, essa se calhar nem tanto, mas também logo se vê se rebenta ou não rebenta, não é? E atenção, portanto, às margens dos ribeiros, às zonas úmidas, em relação aos amieiros e aos salgueiros. Que fazem parte de uma flora, os freios fazem parte importantíssima da nossa flora autóctone, e que me parece que haverá possibilidade de regeneração, volto a dizê-lo. Muito bem, muito bem. Pronto. Esta questão dos parques, esta semana vamos ter novidades e a versão final daquilo que será o modelo a implementar, não só em Vouzela, mas também na região, porque há muita madeira de pinho, que tem urgência nos próximos meses de sair e tem que se manter em condições para que a madeira não perca o valor comercial, em particular a madeira de serração. E, portanto, as decisões têm que ser imediatas. Quanto à questão da reconstrução, das reconstruções, temos tido uma preocupação muito forte, não só dar-vos nota que as primeiras habitações que estão neste momento identificadas e verificadas pela CCDR, que desde a primeira hora colocámos não só os colaboradores do município e coordenadas pelo vereador engenheiro Pedro Ribeiro, mas também uma equipa que veio de Gondomar para nos ajudar a avaliar de imediato aquilo que tinham sido as perdas da primeira habitação e também de outras habitações que são classificadas de acordo com a lei ou as orientações como segunda habitação ou outras habitações temporárias, e algumas delas até que foram validadas que estavam devolutas. Mas, nesta matéria, dizer-vos que há 60 habitações que precisam de obras de requalificação muito pontual até ao limite, que ficaram completamente ardidas. Como também sabem, com a visita do Sr. Primeiro-Ministro, tivemos a visitar 2 das 3 casas que já estão em construção, 2 em reconstrução, 1 em construção, porque foi a melhor decisão que se aferiu, neste caso na Seixa Campia, outra em Adsamo, Ventosa, e outra em Confulcos Câmara. E, portanto, essas 3 estão em desenvolvimento. Muito em breve, e o que está definido e acordado é que habitações com investimento e requalificação até 25 mil euros serão obras geridas pelo município. Acima de 25 mil euros, que é a grande fatia, estamos a falar de 44, será diretamente a CCDR que vai fazer um concurso internacional. E, portanto, para, digamos assim, operacionalizar mais rapidamente toda esta questão, e será uma empresa, à partida, naturalmente, tem a capacidade de resposta para 44 habitações e que, por sua vez, também, e essa é a nossa expectativa, é que depois poderá pedir serviços e trabalho às empresas locais para dar suporte à concretização dessas obras. Tem sido essa a prática no Pedrógão e, portanto, não será diferente aqui em Vouzela. Quanto a outra área, portanto, nesta matéria temos dado o apoio técnico não só da inventariação, à CCDR e à tutela, temos acompanhado e assumimos
16 destas habitações que serão requalificadas, acompanhadas e monitorizadas pelo município, todas elas, mas em particular a gestão da obra, as 16 casas serão da responsabilidade do município. Logo que haja orientações e protocolo que teremos aqui que estabelecer com a CCDR, por causa dos recursos financeiros, naturalmente, faremos de imediato o início do processo de concretização e, à partida, serão 16 processos diferentes, mas todos eles a correr, digamos assim, ao mesmo tempo. Quanto à reconstrução também não menos relevante e que nos preocupa e que, como sabem, numa primeira fase emergente demos o apoio não só à população naquilo que foi o pós-incêndio, e aqui acompanhado e coordenado, e continua esse apoio a mais de 150 famílias, de apoio à alimentação, à comida, mas sobretudo também àquilo que são os bens essenciais, de acordo com a solidariedade, de acordo com os recursos disponíveis. Portanto, essa área está acautelada. Relativamente à reconstrução, com os materiais que temos recolhido, estamos a pensar nos próximos dias fazer uma distribuição com regras e, aliás, vamos tomar aqui a seguir uma deliberação assente naquilo que são, e que era a preocupação do Sr. Vereador e que tem sido nossa também desde a primeira hora, que é a qualidade da intervenção, não só de não permitir que haja uma descaracterização das aldeias, mas, sobretudo, fazer com condições de segurança que nos permitam, no futuro, estar mais resilientes e com melhor proteção. E, portanto, temos dado esse apoio, primeiro, avaliar aquilo que foi a destruição das infraestruturas, dependências agrícolas, dos currais. Estamos a falar de infraestruturas, não estamos a falar de equipamentos, não é? Portanto, isso está a ser feito a avaliação dessa necessidade de reconstrução, quantos animais é que tinham na sua exploração e o que é que agora vão necessitar. Faça isso, vamos fazer uma avaliação e vamos dar apoio, ainda não está fechado completamente o modelo, mas à partida vamos dar apoio com materiais construtivos de construção, de requalificação desses mesmos espaços, procurando sempre harmonizar isto com a identidade das aldeias, não descaracterizando e com materiais adequados. Mas cada caso é um caso, e por isso, por ser cada caso é um caso, é que temos equipas no terreno, já há 15 dias ou 3 semanas esta parte, a fazer a avaliação proprietário a proprietário. E depois, cada caso será aferido e apoiado no âmbito daquilo que são os recursos que conseguimos colocar à disposição, mas sabemos bem que também tem sido dado a outro nível um apoio aos agricultores e aos proprietários que viram as suas explorações destruídas ou parcialmente afetadas, que é as candidaturas. As juntas de freguesia e a Câmara Municipal têm, como sabem, até aos 5.000 euros, deram entrada, ainda não temos o valor final porque ainda estão a ser enviados ou preparados para enviar para o Ministério da Agricultura. Terminou no dia 30 de novembro a apresentação dos prejuízos até 5.000 euros, que temos articulado também com os seus padres, com os editais e a comunicação nas igrejas e com as juntas de freguesia, mas posso-vos dizer que são mais de 200 processos que estão encaminhados para as compensações até 5.000 euros. Naturalmente que destes 5.000 euros as compensações serão tidas em conta relativamente aos recursos que vamos conseguir, pela via da solidariedade ou recursos municipais, colocar respostas e dar ajudas aos agricultores e aos proprietários que se viram afetados nestes incêndios. E, portanto, isso está a ser feito. Noutro patamar, a partir de amanhã, aliás, já estamos a trabalhar nisso, mas amanhã, de uma forma mais determinada, a partir de amanhã, tomamos a decisão também de apoiar, porque é mais complexo, os nossos agricultores e proprietários e empresários que tiveram um prejuízo brutal, e neste caso em patamares superiores a 5.000 euros, as candidaturas deixam de ser de apoio da Segurança Social ou do Ministério da Agricultura e passam a ser diretamente dos fundos comunitários. Leia-se PDR. Para isso, são candidaturas muito complexas.
muito mais complexas. É preciso documentos, é preciso outro tipo de definição de regras para poder sujeitar estas candidaturas, e por serem mais complexas é que a nível técnico vamos ter os nossos meios, e ainda hoje solicitei ao Ministério da Agricultura para reforçar essa retaguarda de apoio técnico, para que os nossos agricultores, a partir da manhã, vindo aqui ao município, poderem ter a preparação dessas candidaturas. Por exemplo, tem que ter número de IFAP, vão ter que ter uma senha direta, vão ter que ter, em princípio, quem não tem, uma atividade agrícola aberta. Temos que saber as implicações que isso traz. Estamos a afinar toda essa informação para esclarecer os senhores agricultores ou produtores, e que sabemos bem, pessoas de mais idade e que tiveram grandes prejuízos, temos que perceber, e tendo as suas reformas, quais são as implicações que isso possa ter no âmbito desta candidatura. Mas o que é certo é que há muitos proprietários e agricultores que tiveram prejuízos superiores, não é só 5, é 20, 30, 40, 50 mil euros daí para cima, 100, por aí assim. Não podemos permitir e deixar que recorram aos recursos públicos ou comunitários que estão à disposição, mas avaliando, naturalmente, as implicações que isso possa trazer no curto, médio e longo prazo. Portanto, vamos estar preparados para ajudar a submeter essas candidaturas a partir de amanhã. Porquê? Eu diria que, à data 2, mas não podemos contar com isso, que estes prazos vão ser alargados até dia 15 de dezembro. Poderão, até 15 de dezembro é o prazo que está previsto para... que possa ser alargado ainda mais. A minha expectativa, mas não podemos garantir isso. Temos que nestes 15 dias, pelo menos, ter aqui a submissão de qualquer documentação para que não haja depois aqui a perda de oportunidade. Mas, naturalmente, vamos encetar informações, e não é só isso, e comunicar que há necessidade de alargar o prazo, porque 15 dias não há hipótese nenhuma de sujeitar, eu digo, milhares na região centro, só em Vozela estamos a falar de, seguramente, 150 a 200 candidaturas, portanto, estamos a falar de um valor ou de um número que é impossível em tempo útil sujeitar, porque são muitos documentos que são necessários, não é? E é preciso projetos num curto espaço de tempo. Mas pronto, para concluir, reconstruções e reabilitações das explorações agrícolas, em concreto, estamos a fazer todos os esforços a 2 níveis. Apoiar os agricultores e os produtores, conforme temos feito, naquilo que é o apoio às candidaturas que estão disponíveis ou vão estar disponíveis. A outro nível é com os recursos solidários que conseguimos granjear ao longo deste tempo. E a boa vontade do país e até da nossa diáspora que nos ajudaram no âmbito deste momento, ou deste episódio, associado aos recursos municipais, criarmos aqui, e de acordo com a avaliação que está a ser feita tecnicamente nas aldeias, podermos individualmente, em cada um dos casos, e de forma compensatória, em função das prioridades, claro está, podermos fazer o fornecimento, por exemplo, em princípio, não só de materiais, mas num segundo plano também a algum nível, não estou a dizer na totalidade, pontualmente animais de reposição, que foram mais de 600, que, tirando as aves, não é? A avicultura, que é muito forte, foram mais de 600 animais, bovinos, caprinos e ovelhas, cabras e vacas, que morreram no âmbito destes incêndios. E, portanto, é este nível. Aliás, o Sr. Vereador também já tem conhecimento desta estratégia e, portanto, nesses termos, vamos nos próximos dias procurar chamar os agricultores e com eles articular esta tomada de decisão e de apoio contínuo que temos feito, mas agora na questão dos materiais, até para criar aqui alguma informação que é importante de elucidação no tipo de reconstruções, como é que podem ser feitas e com que meios. Era só esclarecimento, portanto, neste esclarecimento que se os nossos municípios aqui estivessem, com certeza que a esmagadora maioria deles colocaria a questão. Ficamos assim um pouco zonzos, permitam-me que utilize a expressão sem o teor negativo, em relação ao tipo de apoio que vamos ter no terreno. Portanto, é saber se vamos ter o apoio em termos de fornecimento de materiais, e neste caso, se o fornecimento desses materiais é feito pelo município, se os meios, e falamos aqui de mão de obra, falamos aqui até de apoio técnico, também são fornecidos pelo município,
ou se isto será o não saber muito bem Não, o que é que mas- vai acontecer e haverá alguma transferência de verbas direta para o agricultor Como lhe digo, comunitário. sim. Portanto, a partir dos projetos que vão ser apresentados agora. Isto porquê? Para esclarecer isto, mas claramente começa a haver alguma nebulosidade realmente em todo este processo. Pedrógão ainda cheira a fumo e ainda hoje se não vê com muita clareza o que é que está a passar lá dentro. E era isso que nós, com toda a certeza, sei que o quero, sei que os colegas o querem, eu também assim quereria, e era toda a transparência que o fumo se... Não, mas isso, Sr. Vereador, isto nunca Todo- teve em causa e nunca podemos misturar as coisas. Se alguém, em algum momento, quiser verificar todo o procedimento que estamos feito, ele é tudo muito claro e está... Olha, Mas quando... não é por essa Não, razão, mas... não é isso que eu lhe estou a dizer. Eu sim, mas Não é isso que eu estou a eu dizer. não expliquei isso, mas para complementar aquilo que eu tinha dito. Tudo o que foi fornecido às famílias e aos produtores Nem florestais... estou por aí, nem- Não, mas é só para explicar tudo o que tem a ver com o processo que aconteceu no Pedrógão. As pessoas assinaram como receberam. Recebi X fardos, está aqui. Ração, está aqui. Apoio à alimentação e aos meios, por exemplo, roupas, assinaram. Portanto, temos tudo muito transparente. Quanto aos recursos e para o futuro, que é hoje, o futuro é a partir de hoje. Porque até aqui estivemos a trabalhar, porque a gente tem que conhecer os processos para poder ajudar as pessoas e para ser justo naquilo que é esse apoio. Vamos, isto é, eu não queria transmitir, mas agora vou ter que o fazer, aquilo que é o procedimento que ainda estamos a aferir no terreno, as necessidades nas aldeias, porque não conseguimos avaliar os currais, as dependências agrícolas e tudo o que é as perdas que se verificaram, porque a avaliação do Ministério da Agricultura que foi feita é para o Ministério da Agricultura e para garantir que houve perdas de materiais, animais e infraestruturas. Outra coisa é a gente saber quantos metros quadrados é que precisa de vigas, ou de caibros, ou de telha, para fazer a recobertura dos edifícios. E é aí que nós estamos a trabalhar. mais incisivo, de forma... Pronto. É saber se, efetivamente, essa busca para saber os metros quadrados que tem cada um... Estamos a fazer. É o trabalho que estamos a fazer. Então, mas isso não o proprietário também tem que fazer? Olha, as, tem que fazer. As vigas que são necessárias... Sim, olha, mas eu vou-lhe... As vigas, ou menciona isso no... Eu vou-lhe dizer, nós estamos a... Tantas vigas, tantas... Ouça, nós estamos a fazer essa avaliação porque, sendo os técnicos, conseguem aferir, porque há aqui questões de segurança que têm de ser garantidas. Não, exato, e é preciso ter E por isso é que não solução, podem ser, por exemplo, exatamente, por isso é que não podem ser os proprietários a dizer que precisam disto, daquilo ou daquele outro. Porque o que estamos a verificar, em algumas questões, é que aparecem orçamentos completamente desproporcionados das necessidades das infraestruturas. Certo? E por isso é que estamos com equipas especializadas e que dão garantias que as pessoas vão ficar bem servidas, é que estamos, ao fim e ao cabo, a garantir que isso aconteça. Não quer dizer que haja aqui nada, é uma questão de ter algo que nos dê segurança para tomar decisões. E as decisões quais é que vão ser? Vamos fornecer, por uma questão de prioridade, e aqui percebe-se a prioridade, quem ficou sem animais, quem tem reformas muito baixas, quem não ficou sem um animal. Há aqui critérios que nós ainda estamos a afinar, mas a questão, na prática, é esta. Vamos fornecer materiais. Então não vale a pena mencionar esses materiais nos projetos, é que é preciso dizer isso. Por isso mesmo, mais uma questão que coloca aí com razão, vamos Era ter, isso que eu gostava, mas calma, era isso que eu- mas é que até ao final do mês de novembro, materiais é que vocês vão fornecer? Sr. Vereador, até ao final do mês de novembro, nós não poderíamos tomar esta decisão sem saber, pelo menos até 5.000 euros, quem é que apresentava e como é que apresentava a compensação que precisava para fazer face àquilo que os É que custos eu tiveram. um projeto, como o senhor sabe, os prejuízos são, falo no meu caso Sim, sim, particular, claro. Todos tipos. quero ver nele refletida uma parte significativa do nosso município que foi atingido por este flagelo. E, portanto, é necessário saber se Certo, tem ou não, certo. hoje mesmo, querido. Estamos todos ávidos de querer saber. A questão é como... saber é se deve incluir estes materiais ou se não deve incluir. É esta tal clareza que eu me referia, não é mas clareza é claro, transparente. ouça, clareza, mas para termos essa clareza, de podermos tomar as decisões corretamente, tínhamos que ter uma base a dois níveis, isto que eu lhe disse de aferir as necessidades no terreno e na infraestrutura que era preciso. Segundo, saber aquilo que era candidatado e como é que era candidatado no âmbito das medidas que estiveram à disposição, pelo menos esta até aos 5.000 euros. Ou seja, acabou na quinta-feira, certo? Esta semana vamos comunicar e já vamos ter uma solução
e que materiais é que vamos... Também há aqui uma questão que vamos compensar as pessoas. Há aqui uma questão que também é importante. Aquilo que foi a apresentação dos prejuízos por todos os proprietários, ou quase todos, foi a totalidade do que estava a ser utilizado e do que não estava a ser utilizado. Estão-me a fazer entender? Isto é, por exemplo, as dependências agrícolas ou os currais, muitos deles já não estavam a ser utilizados pelos animais. Se calhar só serviam de abrigo para lenhas e outras coisas. Portanto, o que nós estamos agora a querer decidir, e que faz todo sentido no nosso entender, é que seja, para já, o essencial para repor os animais novamente conforme tinham antes do dia 15 de outubro. Ou seja, quero continuar a ter os meus animais e em condições. Vamos garantir ou vamos procurar ajudar a que volte a ter essas condições. É nesse aspecto, porque há exemplos, sem concretizar aonde, que tinham 6 ou 7 currais, se calhar tinham animais só para 2 currais. Então, mas vamos ter que fornecer material para todos os currais? Nem pensar. É para aqueles que vão fazer uma reposição. Porque estamos numa situação de resolver o problema de quem tinha os animais e quem quer voltar a ter atividade. Essa é a preocupação número 1. Claro que gostaríamos de ver que todo o património fosse reabilitado. Claro que sim. Mas temos que definir patamares, prioridades, equidade e quem mais necessita. E é nesse patamar, e face àquilo que são os apoios que possam vir a ter, que candidataram ou que venham a candidatar, que nós vamos ter em linha de conta. Portanto, nesse aspecto, podem estar garantidos de que todos os passos que temos dado é no intuito de procurar as melhores respostas. Temos falado com os proprietários, temos falado com os empreiteiros, quem está a fazer a reabilitação, de modo a procurar todos em conjunto tomar aqui as decisões mais equilibradas. Porque é certo que temos aldeias que foram muito destruídas e que se não houver um cuidado até da parte... Aliás, porque nós temos que cumprir regras, e aqui isto não é só uma questão de vontade. Isto é uma questão de cumprir regras no âmbito da estabilização da estabilidade das infraestruturas, da arquitetura, da segurança e resiliência aos incêndios. Portanto, aliás, a decisão, e vamos agora a seguir decidir sobre essa matéria, vão ver como é que tem sido a nossa preocupação e como é que vamos atuar perante quem cumprir essas regras. Então, para acabar mesmo isto, deixava aqui só duas palavras. Uma primeira delas é, fiquei perfeitamente estupefacto porque desconhecia, se calhar deveria conhecer, e desconhecia, portanto, esta singularidade de as despesas com reedificações acima de 25 mil euros serem alvo e objeto de um contrato, portanto, de uma empreitada a nível internacional, quando efetivamente a nossa... Não, de habitações. Habitações, sim. 25 mil euros numa habitação, é verdade. Pai de Deus Nosso Senhor, quer dizer. E, portanto, termos de facto de recorrer a um concurso internacional por estes 25 mil euros. A minha estupefação fica aqui, o senhor não tem nada a ver com isto, naturalmente, mas deixe-me pelo menos espelhar aqui isto que me vai cá dentro. O segundo ponto é, mais uma vez, chamar a atenção que estas áreas ardidas, que brevemente vão ficar cobertas de verde, e devíamos aproveitar, se calhar, para ficar cobertas de verde, pudesse ser útil, concretamente cereais, centeios, já o disse também, volto a repeti-lo, portanto, de forma a que possamos no futuro sustentar algumas espécies autóctones, designadamente as perdizes, uma vez que o centeio cai e volta novamente a nascer, e é um ciclo, portanto, que nós desejamos que seja interminável, portanto, em relação à manutenção da nossa floresta e da pluralidade, quer da flora, quer da fauna. Deveria ser aproveitado também este ciclo, na minha opinião, uma vez que é um ciclo de nascimento, portanto, de mudança, portanto, é de facto aquilo que vem, aquele depois da catástrofe. Parece-me que deveria ser aproveitado para estimular os nossos bombeiros primitivos, que seriam, sem dúvida alguma, os ovinos, particularmente os ovinos. Portanto, as ovelhas, se andarem na floresta, portanto, há um equilíbrio no meio, portanto, e há uma série de vantagens. Aquela vegetação rasteira, portanto, dita arbustiva, não cresce tanto, mantém de facto um equilíbrio que eu julgo que seria ideal na natureza. E o terceiro ponto, Sr. Presidente, e aqui eu acho que este alerta seria um alerta lançado a toda a gente, a todas as entidades, portanto, que têm intervenção neste infeliz momento
passou por cima desta região no dia 15 e 16 de outubro, nos dias 15 e 16 de outubro. É o espaço que vai de 16 de outubro, que nos parece muito pequeno, e para tudo quanto vai fazer, o senhor disse, e eu concluo que sim, que efetivamente, realmente, para tratar disto tudo, o espaço é muito curto, mas é muito grande. É um espaço muito longo, Sr. Presidente. É um espaço muito longo, porque começa a haver uma certa apatia e um certo acomodar-se a esta situação. Eu também já estou velho. Eu também já estou velha. Eu também... O que é que eu vou fazer agora? Vou nada, não vou, mas é ligar mais a isto. Mas olha, portanto, a certo. necessidade de atuarmos céleres tem razão. E com respeito tem razão pela propriedade e pela independência de quem os seus bens. Sem dúvida, mas olha que nessa matéria temos feito esse acompanhamento, em particular a vereadora, a todos os serviços do município, mas em particular a vereadora doutora Carla Maia tem feito um acompanhamento, sobretudo a essas famílias e a essas pessoas que viram a sua pequena exploração, os seus animais, não só toda ela a exploração destruída, tem-se feito esse acompanhamento. E temos equipas no terreno de apoio, que é muito importante, articuladas com o Serviço de Saúde e da Ação Social, para dar esse apoio a vários níveis, médico, psicológico e psicossocial, de modo a que as pessoas não baixem os braços, no sentido definitivo. E, portanto, agora, as decisões, como lhe digo, de fazer e como fazer, têm que ser feitas sempre com equilíbrio e com a garantia que essas medidas vão ser positivas. Porque se não tivermos, como eu expliquei todo este processo, de fazer apoio à reconstrução e como é que ela vai ser feita, conhecemos outros exemplos que correram mal e nós não queremos cometer erros de modo a que não seja feita com a segurança e compensação de efetivamente quem precisa e quem merece. Porque há outros níveis, já temos exemplos de que houve aproveitamentos. E nós não queremos que isso aconteça também nesta área, conforme noutras áreas houve e há de haver aproveitamentos. Isso não tem classificação de quem se aproveita da destruição e da desgraça de uns e outros se aproveitam quando esses recursos deviam estar, era efetivamente quem foi fustigado pelos incêndios. Portanto, queremos fazer rápido, para nós tinha sido logo no dia 16 todas estas decisões, mas temos que ter ponderação para a decisão ser equilibrada. E, portanto, nessa matéria também estamos e como disse, não tínhamos a obrigação direta, digamos assim, porque não é da nossa tutela a questão de ajudar nas candidaturas, fazer as candidaturas, não tínhamos que fazer isto, porque a entidades têm essa responsabilidade objetiva, mas nós quisemos meter aí que é para as pessoas, sobretudo as mais idosas e menos, e sem capacidade de mobilidade significativa, terem que ir para Viseu, para Coimbra, a outros níveis terem que fazer as suas candidaturas e que não têm experiência. Então colocámos os técnicos próximos das pessoas. E aqui no município ou nas juntas de freguesia tem uma resposta objetiva face àquilo que são as suas necessidades. Portanto, estamos satisfeitos com esta rede. Aliás, que no âmbito da região tem apresentado Vozela como as coisas têm corrido bem e, aliás, o Ministério da Agricultura é o primeiro a dizer que a articulação foi perfeita e está a ser perfeita e, portanto, é a nossa obrigação também, mas não deixamos de colocar os recursos e as pessoas e os recursos humanos e os colaboradores do município ao serviço público. Eu queria dar uma nota, porque estamos a falar deste processo todo, e um agradecimento mais uma vez a todos os voluntários que se têm disponibilizado, sobretudo do Conselho, os colaboradores, fora do seu horário de serviço do município, a ajudar naquilo que é o apoio às famílias e a todo este processo de recuperação do Conselho. Os colaboradores do município, a comunidade, as instituições, dentro de portas, mas também fora de portas. Vêm apoios, têm chegado apoios de vários pontos do país, como disse, e também ao nível da diáspora. Os nossos imigrantes organizaram-se e estão, de acordo com as suas possibilidades, a ajudar. Portanto, isto nunca é demais demonstrar a nossa gratidão perante quem nos ajuda e quem dá resposta e procura criar uma almofada para apoio à nossa comunidade, aos voselenses. E, portanto, também dar essa nota, porque estamos a falar de uma forma mais vasta, mais profunda todo este processo e, portanto, vamos continuar nos próximos tempos, nos próximos anos, a ter o apoio de todo o país e, como disse, toda esta comunidade, porque a recuperação não é
não é imediata, vai levar muito tempo, mas não desistimos e estamos empenhados em recuperar paulatinamente tudo aquilo que é o património e a motivação também, que isto é muito importante, a motivação das pessoas e de quem gere, e a nossa paisagem, que é determinante, e que estamos preocupados, as nossas aldeias, de rapidamente ganharem aquela vida que nos habituaram e queremos que seja cada vez mais forte. Entrando no período da ordem do dia, não sei, havia do público alguma questão a colocar? Se fizer o favor. Comentário não, questões, porque é um período de questões. Mas como é uma introdução dita, se possível. Sim, força. Habituado a isto, peço desculpa. Sim, está certo. Há duas palavras importantes que foram mencionadas e continuam a ser mencionadas hoje em dia, que é construção e reconstrução. Afastando um bocadinho e ponto de parte a parte das habitações próprias, que estão sempre Sim. preparadas e bem feitas, falando mais em outras estruturas como corrais, apoio à agricultura. Peço desculpa, eu não perguntei uma questão, o nome. José Paiva Santos. José Paiva Santos, certo, faz favor. Como corrais, outras infraestruturas de apoio à agricultura e outras pequenas empresas. Isto, eu vou-me basear um bocadinho nisso. Sim. Porque existe o conceito em muitas pessoas, isto é o texto que eu tenho, de que este terreno ou esta casa é meu e posso nele fazer o que quiser. Nada de mais errado. Há uma legislação que regulamenta o uso da propriedade e compete ao município fazê-la cumprir. Verifica-se nesta altura um grande movimento de obras em todas as localidades, o que me apraz, pois desejo que a vida colaborem a todos, mas que não cometam atropelos e abusos que prejudiquem outros municípios. Espero que nestas construções se respeitem as volumetrias e que não se transformem as construções em construções novas. Isto a coberta da desgraça de 15 de outubro, pois sabemos que aparecem sempre os oportunistas ou os menos esclarecidos. Pergunto então se o município está preparado e alerta para atuar atempadamente e exigir cumprimento da lei e assim impedir que os direitos de uns se sobreponham aos direitos dos outros municípios, evitando assim que haja alguma litigância entre os vários municípios ou mesmo com o município. Certo. Portanto, acabámos por muito da questão que está aqui a colocar e que é a sua preocupação, e é a preocupação de todos nós e de, subejamente, grande parte dos municípios, é que haja equilíbrio e ponderação e tem que se cumprir a lei. Nós também temos que cumprir a lei, não só cada um dos visados e quem constrói ou reconstrói, no âmbito dos incêndios e não dos incêndios. Portanto, como também nós, município, que estamos na gestão, temos que cumprir aquilo que são as regras da arquitetura, do urbanismo e de todas essas situações. A seguir vamos tomar, e eu agradecia que estivesse na sala, para ver como é que vamos decidir e apoiar, mais uma vez, essa reconstrução e os pressupostos para que ela seja apoiada. Porque tem que haver regras, como dizia bem, tem que haver regras. E não haver aqui desequilíbrios, seja com os vizinhos, seja no âmbito daquilo que são as regras do urbanismo e que nós estamos também sujeitos. Há alguma facilidade no âmbito deste processo de calamidade? Há, mas com regras e com equilíbrios. E, portanto, a seguir já vamos tomar decisões sobre essa matéria. Vou chamar a atenção, se me permite. Faz favor, Sr. Vereador. Na licença para um aspecto que é fulcral e, portanto, que não podemos aqui escamotear, olvidar ou deixar nublado. Há uma questão que é essencial, que é efetivamente o direito à propriedade privada. Parece que está a cair em desuso, e aí permite-me discordo frontalmente com a questão de que dentro da minha propriedade eu posso fazer o que quiser, porque o princípio primado é eu posso, desde que efetivamente não colida com os interesses e com as regras que estão estatuídas para aquele conjunto ou para o lugar onde está implementado ou pretende implementar o que quer que seja. Agora, o primado é o direito à propriedade privada, desde o Código Napoleónico que nós Não tem feito isso? Não. Desculpa. Não põe isso em causa, o que está a dizer. Portanto, a questão é esta, que efetivamente as pessoas não gostam, e se levarmos isto, eu também não entendi que fosse dito com aquela intenção pejorativa de retirar o direito, até porque não seria possível o direito de propriedade a quem quer que seja.
Mas chamar a atenção para isso porque há um brinde muito grande, sobretudo nas nossas populações rurais e nas não rurais também, em relação à questão da propriedade. E, portanto, essa noção de que, de facto, estão muito limitados no exercício dos seus direitos como proprietários, se calhar não será um bom princípio, mesmo do seu ponto de vista pedagógico. Agora, o cumprimento das regras... Não, o cumprimento das regras é disso que estamos a falar, não é? Há algum laxismo, às vezes, no fazer cumprimento. Também há. Nós estamos... Isso aí... Isso eu percebi muito bem. Aquilo que eu reforcei não tem a ver com o direito à propriedade, tem a ver com as regras de urbanismo e aquilo que é a intervenção que se faz. Todos temos que cumprir. Todos temos que cumprir. O proprietário, o município, também é auditado, também é verificado. Portanto, nessa medida e de acordo com a nossa competência e de acordo com a legislação última que saiu, há aqui alguma flexibilidade para poder, por exemplo, isentar ou reduzir taxas e licenças relativamente àquilo que seja as obras de requalificação. E é nessa medida que nós podemos tomar decisões. Face à intervenção verificada, já podemos entrar então no período de ordem do dia. O engenheiro também é outra situação, pensava que vieram os dois em conjunto. Força. Então, João Rodrigues. João Rodrigues. Do Casal Bom. Sim, senhor. Pelo aquilo que eu ouvi cá e fora, eu daria os parabéns à Câmara Municipal. Obrigado. Por todo o trabalho. Sei que não é fácil. Mas também, ao mesmo tempo, precisamos que a própria Câmara Municipal dê o apoio aos munícipes na salvaguarda dos direitos da propriedade, do zelo pela propriedade privada, deixando que qualquer coisa que venha prejudicar o vizinho possa ser complicado. As autorizações, a isenção das autorizações e das taxas e licenças e tudo isso, eu acho benéfico. Mas tem que haver um trabalho muito maior que vai ser, de fato, fiscalizar, porque corremos o risco depois de entrarmos numa selva, numa guerra entre vizinhos. E é isso que devemos evitar a todo custo. Devemos ter uma harmonia entre vizinhos e não deixar que o incêndio seja o pretexto. Tanto mal fez, venha propagar-se no tempo. Certo. Isso eu acho. O aproveitamento, lamentar o aproveitamento de alguns, digamos que a gente, mal informados, talvez a ignorância tenha aqui um sentido muito peso. Pegou fogo, vamos colocar de pé. Eu acho que sim. Devemos obedecer. O presidente falou um bocado uma coisa que aliás, duas coisas que eu achei muito importantes. Primeiro, temos a reserva quanto ao uso do solo. Há um PDM que não se queimou com incêndio. Esse PDM deve ser observado. Segundo, aumentar ou em área de implantação ou em volumetria os imóveis afetados. Eu acho que fazendo isso estaríamos no bom caminho. A Câmara Municipal em ajudar os munícipes, porque evitaríamos aqui um choque, talvez até de ideias, que não são tão claras assim para uns quanto para outros. Acho que fiz entender. Certo. Muito obrigado. Toda aquela explicação que fiz prévia, ao fim e ao cabo, encaixa naquilo que o engenheiro João Oliveira aqui reforçou. João Rodrigues, peço desculpa. Aquilo que disse com substância e que nos preocupa. Efetivamente tem que haver um acompanhamento, uma fiscalização que permita criar estabilidade entre vizinhos, mas também harmonia perante aquilo que são as regras e as boas práticas urbanísticas. Sim. Muitas vezes o incêndio foi agora, mas algumas coisas aconteciam já antes do incêndio. Sim, certo.
Pronto. Tem que se fazer agora um ponto de situação e a partir de agora corrigir ou procurar que haja melhor, também fiscalização, é verdade, e que as coisas corram. É sempre numa perspectiva de uma melhor decisão para as pessoas e para a harmonização com a localidade e os vizinhos. Mas, muitas das vezes, é que a interpretação pelas pessoas é que não é assim tão eficaz ou vista da mesma forma. Mas vamos procurar comunicar, falar e decidir com equilíbrio. Quanto ao período de ordem do dia, apreciação e aprovação da ata da reunião anterior, 17 de novembro, há uma questão, podemos colocar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Aquisição de uma parcela na zona industrial para a ampliação da zona industrial de Monte Cavalo. No valor, esta decisão é um artigo matricial da União de Freguesias de Vozela Passos Ferris, designada por é o artigo 2629, designada por, tem aqui um nome, mas eu... Gaiosa, julgo que sim. É Gaiosa Vilhariz, exatamente. Qual é o artigo? Pode ser, agora não. O valor total, previsto não só da compra do terreno, mas também dos custos associados, 16.293,40 €. Estamos a falar de uma área total do artigo, que por sinal não consta aqui da nota da informação técnica, mas é uma questão, como dizia o outro, fazer contas, é só fazer as contas, mas são 16.293,40. Para onde é Gaiosa, mas sim. Tendo em conta que se trata ali de um espaço relativamente grande, nós estamos a falar de terreno concretamente, em que zona, porque nós já devemos ir muito perto de Meixas com a zona... Não, neste caso concreto é na zona de baixo, deixe-me localizar, entre Vilhariz e o Monte Cavalo, a linha. Portanto, toda aquela zona é a zona que estamos... Sim, mas este artigo é o 2629, e, portanto, só não tem aqui na nota técnica, mas isto depreende-se no artigo matricial, não está aqui a área, mas a 1,5 €, como sabemos, é a área que vai ser integrada e escriturada para a ampliação da zona industrial, e, portanto, paulatinamente temos feito a compra destes terrenos, porque são todos eles privados, e quer, como sabemos, quer nesta mancha, conforme referi, quer na outra encostada à mancha, estamos num processo de aquisição para instalar empresas e, nesse sentido, vamos decidindo artigo a artigo e também em função da disponibilidade dos proprietários, porque muitos deles até estão fora e precisamos que seja articulado esse momento da escritura, mas previamente temos que decidir, claro está, a aquisição em reunião de Câmara. E, portanto, aqui estamos a falar do valor total, 16.293,40 €. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O terceiro ponto e o quarto ponto são processos similares, que é para, ao fim e ao cabo, retomar o processo, porque já houve uma decisão em 2016, em meados de 2016, e, portanto, retomar ou renovar a deliberação da autorização de 2 procedimentos concursais, um para técnico superior na área funcional de medicina veterinária e o técnico superior na área de engenharia florestal. Para mais que, e face à atual situação, estes serviços ainda são mais determinantes, porque, ao fim e ao cabo, já são utilizados cada vez mais naquilo que é o processo de serviços prestados à comunidade por estas 2 áreas técnicas, e nessa medida, como tínhamos tomado uma decisão no dia 15 de 7 de 2016 já tinha sido decidido, agora é retomar o processo, tinha. E, portanto, agora é para reiniciar esta renovação
do procedimento, de modo a poder concretizá-lo e concluí-lo. E nesses termos é o que está em cima da mesa, para um posto de trabalho da carreira de categoria técnico superior na área funcional de medicina veterinária, ou seja, médico veterinário municipal, o contrato em funções públicas, portanto, tempo indeterminado, e outro similar na área de engenharia florestal, também por tempo indeterminado. Portanto, este procedimento concursal terá continuidade e seguimento após esta decisão. Podemos colocar à votação. Quem vota contra, quem se abstém. Aprovado por unanimidade. Ponto 3 e 4, conforme já tínhamos acordado. Áreas de construção urgente no município de Vouzela. De acordo com o Decreto-Lei número 130 de 2017, de 9 de outubro, temos uma proposta, mas também aqui, ela por acaso precisa de uma pequena correção, mas de acordo com a Autoridade Nacional de Proteção Civil, sou comandante operacional distrital, declara para o efeito descrito no número 2 do artigo 4 do Decreto-Lei 130/2017, o mesmo Decreto-Lei de 9/10 de 2017, sobre o regime excepcional de controlo prévio relativo à reconstrução de habitações e de atividades económicas destruídos ou danificados, que as freguesias afetadas pelos incêndios florestais do Concelho de Vouzela foram as seguintes: Alcofra, Câmara e Carvalhal de Bermilhas, Campia, Fatão-se e Feira das Donas, Funel Monte, Queirã, Vouzela e Passos Arigos, um pequeno lapso, e Ventosa. E, portanto, face a esta declaração emitida pelo Sr. Comandante Operacional Distrital do Distrito de Viseu, preparámos uma proposta de decisão que, concretamente, vai ao encontro daquilo que são, em primeiro lugar, os considerantes que eu gostaria de ler. De acordo com este decreto-lei que evoquei, estabelece um regime excepcional de controlo prévio relativo à reconstrução de edifícios destruídos e gravemente danificados em resultado da catástrofe. Esta é como a linha A. Segundo, B, é de conhecimento público a grave e devastadora afetação do município de Vouzela pelo incêndio ocorrido no dia 15 de outubro de 2017, com manifesto impacto, entre outros, ao nível dos imóveis. C, a situação foi declarada de calamidade. É uma resolução do Conselho de Ministros a 167A 2017, de 2 de novembro. D, existe relevante importância na aplicação deste Decreto-Lei, o 130/2017, às áreas das zonas do município afetadas, de modo a permitir o repovoamento destes territórios, recuperação das atividades económicas e dos espaços destruídos. Portanto, tendo isto como considerandos e de acordo com o procedimento técnico e considerando aquilo que é as regras que estamos obrigados a cumprir, propomos o seguinte: a isenção de taxas que incidam sobre comunicação prévia ou licenciamento e autorização de utilização apresentadas no âmbito do presente decreto-lei, que foquei, até ao valor máximo de 4.500 euros, ou seja, entram aqui os processos todos, na prática. Nos processos de obras apresentados, desde que cumpram as seguintes condições cumulativas. Há aqui algumas regras para que isto possa acontecer. Volto a redizer, isenções de taxas que incidam sobre comunicações prévias ou licenças ou autorizações de utilização, mas têm que cumprir algumas regras. Não sejam suscetíveis de afetar negativamente o património arqueológico, histórico, cultural ou paisagístico, natural ou edificado. Primeira condição. Segundo, não sejam suscetíveis de afetar a estética das povoações e a beleza das paisagens, desde que adequadamente inseridas no meio. Esta é a primeira consideração. Segundo, delibera a dispensa, queremos deliberar aqui e decidir a dispensa da apresentação dos projetos de especialidades, com exceção do projeto de estabilidade. Isto é uma questão fundamental e que não podemos abdicar. E da ficha de segurança contra incêndios, desde que cumulativamente cumpra os pontos que evoquei anteriormente. Delibera ainda para tal, e que também a gente decida, o regime transitório que seja e fica, digamos assim, em vigor até ao dia 31 de dezembro de 2018, ou seja, por um período superior a um ano. Para mais, se houver necessidade, depois voltaremos e se nos for permitido,
porque isto também reporta à Lei A130 de 2017. Esta situação e esta proposta também será deliberada e fixada nos termos da lei no âmbito da Assembleia Municipal e, portanto, não só cumprindo aquilo que são as diretrizes e a declaração da Autoridade Nacional de Proteção Civil, como também uma decisão da Câmara e da Assembleia Municipal. Importa aqui dizer que tudo o que é questões a nível técnico da térmica, acústica, arranjos exteriores, água, esgotos, eletricidade e ITs, fica tudo excluído. No área da habitação, isto é para a área da reconstrução, não só das habitações, mas também no âmbito daquilo que é licenciável e necessário licenciar das dependências agrícolas e ligado às empresas, a tudo aquilo que são as outras áreas de atividade económica. Portanto, esta decisão permite isentar, permite criar aqui um conforto significativo às famílias, mas com regras. E, portanto, globalmente é esta as regras que evoquei, mas que são relevantes, cumprindo e harmonizando não só com a lei que foi agora, o decreto-lei aprovado, mas sobretudo também aquilo que é a capacidade decisória e de o município poder criar aqui mais uma medida de conforto às famílias e aos proprietários. Portanto, é esta proposta que está em cima da mesa e que teremos que decidir para depois poder efetivar e levar à Assembleia Municipal, à próxima Assembleia Municipal. Uma questão? Não, acho que mais uma vez estamos aqui com alguma rigidez, ou terei interpretado mal, ou ouvido mal, mas parece-me que com alguma rigidez designadamente em relação aos condicionalismos que estabelecemos. Portanto, contra incêndios, contra este incêndio não havia nada. Não, mas estamos a dizer contra incêndios para o futuro preparar as infraestruturas de modo a que cumpram as regras de segurança, uso de materiais, a questão das proximidades e garantir que diminui o risco de incêndio relativamente ao que estava até ao momento. Portanto, tudo o que sejam medidas preventivas ou diminuição de risco de incêndios são relevantes para que haja mais segurança para o futuro. É essa a perspectiva. Sim, mas julgo que é isso. Eu não sou técnico da área, sim, mas julgo que efetivamente aqui haja alguma contextualização de facto onde está, onde irá decorrer essa reconstrução. Não é possível chegar no papel, é possível, mas no local dizer-se e dar-se absoluta segurança em relação a uma edificação de que ela não vai ser... Não, nunca ninguém pode garantir isso, não é? Porque até no dia 15 não havia qualquer tipo... Agora, há... Certo. É verdade. Mas há métodos... Sim, há as entidades e a fiscalização que têm, e os técnicos, mais uma vez que estão a acompanhar não só este período de avaliação, mas depois também de acompanhamento, que irão verificar a forma de o fazer e como é que vão ser feitas essas reabilitações. Portanto, como dizem bem, é no terreno. Sim. Portanto, é com as equipas que irão aferir isso. E se calhar, no limite, e que temos internamente conversado sobre essa matéria, há construções ou reconstruções que têm que ser bem pensadas, porque se calhar estão num sítio de grande risco e que se calhar é importante que mudem de local, muitas das vezes quando até o proprietário tem soluções alternativas. Em vez de reconstruir... Olha, se não será melhor, em vez de reconstruir naquele sítio, mudá-lo para um sítio mais... E é esse tipo de trabalho também que estamos a fazer e que estamos abertos a que seja devidamente acautelado. É bom falar nisso porque, efetivamente, me parece que... Porque aquilo que de facto era considerado segurança aqui há uns anos atrás, agora há umas décadas atrás, porque os terrenos eram agricultados, as zonas eram pastoreadas, portanto encontravam-se relativamente limpas e o curral estava, o curral ou qualquer outro tipo de instalação agrícola estava em absoluta segurança. Neste momento não está, porque o paradigma, o contexto mudou. Mudou completamente. Face a este ponto, então, áreas de reconstrução urgente, de acordo com o Decreto-Lei 130/2017, 9 de outubro, e face a estas propostas de isenções, vou colocar este ponto à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O sexto ponto, encerramento temporário do Parque Campismo e Caravanismo de Vozela. O professor Carlos Lobo fará o favor de explicar esta proposta, ou aquilo que está a acontecer. Bom dia. Portanto, na sequência do fatídico incêndio do dia 15 e 16, como também sabem, o Parque Campismo de Vozela também foi afetado.
não só nas instalações, nas infraestruturas elétricas, de água, de saneamento, mas também algumas instalações, alguns equipamentos dos nossos utentes também arderam, e por isso mesmo tomou-se a decisão de encerrar o parque campismo, que não reúne neste momento condições para ser utilizado, e estamos a proceder mais rapidamente à avaliação de todos os estragos, também com os utentes, de forma a poderem, o mais depressa possível, podermos reabrir. Mas, evidentemente, só iremos reabrir o parque campismo quando ele reunir as condições necessárias o suficiente para a sua utilização. Com esta questão que aqui também está subjacente nesta informação, é que seja dada a autorização que os campistas, neste período em que têm lá as suas instalações, mas que no fundo não podem utilizar, não seja cobrado nenhum valor, porque nos pareceu a nós que não era justo fazê-lo a partir do dia 16. Portanto, até o dia 15 cobramos portanto, o valor habitual. A partir do dia 16, que foi no fundo o incêndio do parque campismo ocorreu realmente já no dia 16, deixámos de fazer e vimos aqui então agora pedir essa autorização. Há uma questão? Podemos colocar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Um processo sétimo. O sétimo ponto, a extinção do contrato de arrendamento habitacional. Eu pedi à vereadora doutora Carla Meia também para explicar o que é que se trata relativamente a este ponto. Bom dia. Portanto, é uma situação simples, dentro daquilo que foi a tragédia do dia 15 de outubro, com o incêndio. Portanto, há um munícipe que está a ser apoiado desde 2014, de janeiro, com o pagamento da renda habitacional, portanto, para ele estar, digamos assim, com a habitação, com as condições de habitabilidade dignas de qualquer ser humano. A habitação acabou por arder também no dia 15 de outubro. Isto quer dizer que temos que extinguir, ou o contrato fica resolvido com neste caso, com os donos do imóvel, porque o imóvel ardeu e, portanto, o senhor em causa vai ter que ser realojado num outro imóvel que também irá ser, portanto, objeto de deliberação neste executivo para o pagamento, continuidade do pagamento da renda habitacional. Há uma questão? Podemos colocar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Resumo diário de tesouraria, operações orçamentais, 1.322.761,97 €. Operações não orçamentais, 92.232,41 €. O ponto 9, 10º, 11º e 12º, pedia também ao professor Cajou para fazer uma explicação genérica daquilo que são estas propostas de alteração, quer ao orçamento, quer às grandes opções do plano para este ano ainda. Só corrigir para já, mas depois isso. É que as alterações são a 22ª, 23ª e não a 23ª e 24ª. Sim. Há aí um erro na numeração, mas pronto, isso é um pormenor. Portanto, basicamente, o que acontece aqui são reforços de verbas para rubricas que dizem respeito ao reforço dos sistemas de água em fruto daquilo que ardeu neste incêndio, portanto, nas freguesias de Câmara, de Alcofra, Funil de Monte, Ventosa, Queirã, e também a necessidade de adquirir algum equipamento também para essa finalidade. Portanto, estas duas alterações que temos aqui, uma diz respeito à questão de reforço de verbas para a reposição de sistemas de águas, basicamente os sistemas de águas dessas freguesias que eu acabei de referir, e depois a segunda alteração tem a ver com o reforço de verbas para a aquisição de equipamentos também para essa finalidade. Teremos os 4 pontos, votá-los em conjunto. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado os 4 pontos por unanimidade. O ponto 13º, pagamentos diversos de vários autos de medição, em concreto Lourizela Terraplanagens Limitada, é o auto número 4, relativamente à ampliação do sistema de abastecimento de água a Câmara. O valor total com IVA, 8.692 €. Julgo que é só este auto. Desculpa, é só um, não é? Desculpe, é do abastecimento de água à Câmara. É Câmara, sim. Portanto, é só um auto a pagamento. Relativamente, são todos pontos similar, sim, em termos de decisão, desde o 14º até ao 22º,
São todos limpezas de redução de taxas? São todos pedidos de redução de taxas? Qual Social é que é de isenção do enganamento? 18. É o 18. Pronto, então votamos os outros todos e depois tratamos este em particular. Então, 14º, 15º, 16º, 7º, 19º, 20º, 21º, 22º. Redução, a proposta é que seja de 50%, redução de taxas de licenças para poder fazer a limpeza das fossas. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O pedido 18º é um pedido de isenção dessas taxas de limpeza de fossas do Centro Social e Paroquial Padre Felinto Elísio da Sousa Ramalho em Fatonços. Uma IPSS é prática que façamos a isenção dessa mesma limpeza. Algo contra, podemos votar todos este ponto. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O último ponto, remodelação do Parque Campismo, conta final desta empreitada daquilo que foi objeto, como sabemos, de financiamento. Portanto, é neste momento a apresentação final de toda esta empreitada. Entretanto, tivemos esta calamidade e são muitas folhas, mas elas têm que ser decididas. Não sei se o vereador quer colocar alguma questão relativamente àquilo que foi a concretização da remodelação do Parque Campismo, que, final, para que conste um resumo da empreitada com IVA, 335.216,05 €. Portanto, está aqui discriminada toda essa conta e as quantidades. E seria possível não quantificar, naturalmente, se calhar ainda não é possível quantificar, mas saber destas obras de remodelação o que é que escapou, o que é que foi afetado por este incêndio. O professor Carlos já é uma ironia, nós não contribuímos nada para ela, mas é uma ironia. Ainda não acabámos a obra e ela já foi destruída parcialmente. Ainda não acabámos a obra e já é verdade, infelizmente é verdade. Provavelmente já teremos o professor Carlos Lobo pode fazer uma explicação daquilo que já está quantificado até o momento. Pronto. Primeiro, com uma explicação prévia, convém dizer que, felizmente, fizemos esta intervenção no Parque Campismo, porque foi a opinião de todos os que conhecem o Parque Campismo e que conheciam antes da obra, é que nas condições em que ele estava anteriormente, o prejuízo teria sido muito pior. Portanto, fala também prejuízo de vidas humanas, não é? Mais vidas humanas não, porque na altura do incêndio estavam lá, se não estou em erro, quatro pessoas, portanto, os nossos funcionários e mais 4 pessoas, portanto aí nunca teria sido tão problemático. Mas agora, em termos de destruição do que lá estava, teria sido muito pior, porque com a limpeza que foi feita no Parque Campismo ficou em melhores condições e, portanto, não evitou que neste caso o incêndio também tivesse todo tipo de problemas. De qualquer maneira, na avaliação prévia que nós fizemos já dos estragos do Parque Campismo, o valor ultrapassa seguramente os 600 mil €, porque, para terem uma ideia, toda a vedação envolvente do Parque Campismo, toda ela ardeu. Ela está lá, mas está... O perito da Companhia de Seguros que lá foi, ele próprio, não foi preciso nós dizermos, ele disse, isto não se aproveita nada. Toda a vedação está lá, mas está queimada. E a própria estrutura que sustenta essa vedação, portanto, a parte de cimento, dos postes, isso tudo também, todo estragado. Depois temos algumas coberturas, não só dos bangalôs, como dos balneários. Inclusive, no balneário da piscina, lá uma trave em cimento está toda arqueada. Portanto, foi sujeita a temperaturas tão elevadas que arqueou, devido à temperatura. Temos equipamento diverso, desde viaturas que nós lá tínhamos que arderam, desde bancos de questão elétrica nova. Bancos jardins, isso tudo que arderam, ficou pó e os parafusos. A rede elétrica. Aliás, na rede elétrica temos ainda alguma dificuldade em conseguir perceber qual foi a amplitude do estrago, porque
ardeu o fio e a cobertura do fio que estava à vista, né? Mas depois nem conseguimos perceber qual foi a intensidade do que aconteceu em termos subterrâneo. Há a rede de esgotos, há a rede de água, que também temos essa percepção de que já ardeu. Portanto, os estragos, a avaliação que está a ser feita, que está a ser ultimada esta semana, deve ser ultimada, para a parte da parte do Parque Campismo propriamente dita, ultrapassa os 600 mil euros. Depois, ainda existem os estragos daquilo que ardeu aos nossos utentes, que também não serão valores poucos, porque em alguns casos o que ficou foi de pessoas que tinham lá rolotes, que tinham avançados, que tinham todo esse tipo de equipamento de parque campismo, ficou ao alto, foram ferros. O resto desapareceu, não é ficar, desapareceu, aquilo, digamos que evaporou. Foram 11 com relotes, mais 2 ou 3 tendas, pessoas só tinham tendas e também, pronto, vê-se os ferros, não sei mais nada, desapareceu tudo. Portanto, também para explicar, como é conhecido no resto do Conselho, mas ali também aconteceu, as altas temperaturas atingidas que fez com que muito daquele material não só ardeu, mas derreteu, né, evaporou autenticamente. Muito bem. Acho que não tínhamos votado. Vamos então votar este ponto. A remodelação do Parque Campismo, conta final da empreitada, 335.216,05 euros. Quem vota contra, quem se abstém. Aprovada por unanimidade. Dou por encerrada a reunião e agradecer a presença de todos. Muito obrigado. Sim.